Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdo-os na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero encontrá-los todos bem, passando por mais esse período que nós estamos aí aguardando o final desta quarentena. E gostaria de dizer aos irmãos que estejam se preparando. A irmã Cida, a irmã Rita já tem nos informado que quando terminar esta Covid e a quarentena, se Deus permitir, vai ser logo, nós vamos fazer uma vigília. E eu conclamo a todos já estarem se preparando para esse grande dia, quando todos nós estaremos aqui reunidos para louvar e glorificar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas. Mas, meus queridos irmãos, enquanto este dia não vem, vamos continuar adorando e louvando ao Senhor em nossos lares, nas nossas casas, e olhando as maravilhas que o Senhor tem proposto para nós, olhando o poder de Deus sobre as nossas vidas. E é sobre esse tema que eu gostaria de trazer à igreja nesta noite: o poder de Deus para restaurar o homem. Meus queridos irmãos, quando Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden para que ele cuidasse daquele jardim, ao olharmos os primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos a forma maravilhosa como Deus criou aquele jardim, com todo amor, com todo carinho. E tudo que Deus fazia, quer seja as árvores frutíferas, as flores, Deus via que era bom. E Deus também, ao criar os animais, sejam eles dos oceanos, ou sejam eles do mato, sejam selvagens, ou sejam domésticos, Deus também via que era bom. E Deus, ao criar o homem, ele viu que era a excelência da sua criação. E Deus disse que era muito bom. Não era o propósito divino de que o homem viesse a se tornar o que é hoje. E o que foi lá no passado? Um animal feroz, atacando, agredindo, destruindo a natureza, matando os animais, matando as pessoas, matando a si mesmo. E esta degradação levou o homem à separação de Deus. Como nós vemos em Romanos capítulo 3, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas, irmãos, nós também vemos que essa separação trouxe sérias consequências, como a fome, a morte como nós estamos vendo aí através desta peste, morte através de furacão, maremotos, terremotos. E esta separação também trouxe pobreza, trouxe ansiedade aos corações humanos, insatisfação, e tudo isso gera a morte. Mas, meus queridos irmãos, também o Senhor, sendo rico em misericórdia e querendo resgatar a sua preciosa criação, envia o seu Filho
o seu amado Filho, o seu único Filho, para resgatar a humanidade perdida. O Senhor Jesus Cristo carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e na cruz do Calvário morreu por nós pecadores. Eu gostaria, usando o tema, como eu já havia dito, o poder de Deus para restaurar o homem, o texto que se encontra em Isaías capítulo 55, versículos de 1 ao 13, é todo o capítulo. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Eis que o dei para testemunho dos povos. Eis que o dei. Deus ama o pecador e quer restaurá-lo. Todo o que o busca o encontrará. Todo o que o invocar o achará. Nesta noite, pensemos, meus queridos irmãos, sobre o poder de Deus para restaurar o homem. Em primeiro lugar, o poder de Deus para restaurar o homem. O poder de Deus para restaurar a raça humana através do seu Filho. Versos de 1 a 6, nós já fizemos a leitura, mas gostaria que nós atentássemos para o versículo 1. Ó vós, todos os que têm de sede, vinde,
as águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. Irmãos, quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, na celebração da ceia, ele diz: este cálice é a nova aliança, um concerto perpétuo. Eis que o dei para testemunho aos povos. Em Atos capítulo 13, os versículos 33 e 34, quando o apóstolo Pedro trouxe aquela palavra a todo o povo ali em Jerusalém, ela é cumprida. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Jesus Cristo veio a este mundo na forma de homem, da descendência de Davi, e todo aquele que nele crê terá a vida eterna. O poder de Deus para a salvação humana é este: todo homem, toda mulher, todo jovem e todo velho que crê, receber em seu coração, aceitar o sacrifício de Jesus, é salvo. Salvação esta que não pode ser comprada com ouro ou com prata, nem também com boas obras. Eu tenho visto muito, ouvido muitas pessoas dizerem que nesse período de pandemia que é necessário fazer boas obras. Sim, meus irmãos, é importante fazer boas obras, mas não para comprar a salvação. Porque toda obra feita com esse pensamento será em vão, será em nada, não terá valor nenhum. Mas quando nós, salvos em Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, a sua carta em Efésios capítulo 6, versículo 10, porque fostes comprados pelo Senhor Jesus Cristo para as boas obras. Porque nós fomos criados no Senhor Jesus Cristo para as boas obras. Aí sim, as boas obras têm o seu valor. Não fazemos boas obras para merecer a salvação. Fazemos boas obras porque já temos a salvação. Você que não tem dinheiro, vinde, comprai. Sem dinheiro, sem preço. Comprai o pão da vida. Bebei a água viva. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Meus queridos irmãos, eu vejo com tanta clareza de que os dias atuais é um tempo oportuno para as pessoas buscar ao Senhor. Ele está se revelando, ele está sendo noticiado e falado nas mídias, ele está sendo falado na televisão, ele está sendo pregado, anunciado pelos pastores, pelos mestres, pelos membros das igrejas que estão falando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Buscar enquanto pode achar. O segundo lugar que nós podemos falar sobre o poder de Deus é para restaurar o pensamento humano. Versículos 7 a 9. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O pensamento do homem é praticar toda sorte do mal. Irmãos, nós mesmos, salvos, regenerados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, por quantas vezes nós precisamos mudar o que nós estamos pensando? E louvado seja Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que nos mostra que determinado pensamento que está ocorrendo, precisamos tirar, precisamos eliminar da nossa mente. Há um ditado muito conhecido que diz que nós não podemos impedir os pássaros de voar sobre as nossas cabeças, mas podemos impedi-los de fazer ninhos em nossas cabeças. E também há um outro ditado bem popular que diz: mente vazia é a oficina do diabo. E é verdade. Quantas coisas horríveis e terríveis o homem mau planeja nos seus pensamentos e, infelizmente, executa-os. É natural nós assistirmos alguns filmes sobre assaltos bem bolados, como este que ocorreu em Campinas, quando roubaram 700 milhões de reais em ouro. E interessante que quando a gente assiste algum filme nesta linha, muitas vezes a gente fica torcendo para que o assalto dê certo. Eles fazem o filme de tal maneira que leva-nos a torcer em favor dos bandidos. E isso faz também com que no nosso dia a dia certos pensamentos maus aos nossos olhos deixam de ser mal. Mas todo mundo faz. Esta é a resposta. E se todo mundo faz, nós também vamos fazer? Mesmo que seja errado? Creio que não. As Escrituras dizem: o que o homem planta, ele colhe. O que planta a maldade, ele vai colher maldade. Por isso o homem é escravo de Satanás. E nós, irmãos, devemos lutar contra esses maus pensamentos. Deus, no seu infinito poder e na sua infinita misericórdia, tem poder para purificar e restaurar o pensamento humano. Deixe o perverso o seu mau caminho. Chegamos à conclusão, pela palavra de Deus, que o homem está perdido. Agora, o que impede, meus queridos irmãos, do homem deixar o seu mau caminho? Caminho de morte. E assim buscar a salvação em Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Eu fico um pouco assim pensativo em relação a mim. Eu era um adolescente e sentia já o peso do pecado porque eu não tinha alegria. Eu tinha uma tristeza tão grande que muitas vezes me pegava chorando sem explicação do porquê. É que nós entendemos e vemos a nossa maldade. O pecado está sobre nós, e o pecado estando sobre nós é um peso terrível. E na minha adolescência, na minha juventude, eu queria que esse pecado, que estava muito pesado, saísse dos meus ombros. E Deus, na sua infinita graça, através de um pregador, fez com que eu compreendesse e entendesse
que não era necessário eu carregar aquele pecado que só me trazia tristeza, só me trazia dor, sofrimento. E entendi e compreendi que Jesus Cristo veio aqui e lá na cruz do Calvário, ele não foi crucificado e morto pelos religiosos da época. Ele não fora crucificado pelos soldados romanos, mas que ele estava ali pelos meus pecados, pelas minhas enfermidades e pelas minhas dores. Eu compreendi, bem verdade, que havia necessidade de usar aqueles religiosos para condená-lo à morte e usar os soldados romanos para crucificá-lo, mas foi por mim, foi pelos meus pecados que ele deu a vida dele lá na cruz. E Jesus se agradou em obedecer ao Pai e se fazer maldito por nós pecadores, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Meus amados, também o terceiro lugar, o poder de Deus sobre a sua palavra para que tudo se cumpra. Veja os versículos 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. As palavras do Senhor para Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. As palavras do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus jamais passará sem que tudo se cumpra. A minha palavra não voltará para mim vazia. A palavra de Deus que anunciamos e pregamos jamais será em vão. Dará o seu fruto no tempo certo. Meus queridos, muitas vezes nós pensamos, poxa, eu falo tanto de Jesus a alguém, eu falo da sua palavra, falo do Evangelho, eu explico, e a pessoa parece que não tem interesse nenhum. Mas a palavra do Senhor diz que no seu devido tempo vai produzir o fruto. Em quarto lugar, o poder de Deus é para derramar as bênçãos e bênçãos sobre o povo de Deus. Veja o que diz aqui em Ezequiel 34, 26. E a elas, e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênçãos serão. Pensando nas palavras do profeta Ezequiel, Deus falando por intermédio dele, e também olhando as bênçãos sobre nós, vemos que muitos cristãos, por viverem nesse mundo de incredulidade, esquecem das promessas divinas destinadas a nós, as bênçãos que Deus nos envia. Outros, por orgulho ou jactância, agem como se Deus tivesse por obrigação dar-lhes bênçãos.
Esquecem das palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, de que sabia se contentar com pouco ou com muito, sabia passar fome, ou sabia ter abundância, sabia ter necessidades, mas também sabia que Deus provia tudo. Quando estamos em plena harmonia com Deus, sabemos que tudo o que vem sobre nós, coisas boas ou coisas ruins, concorre para o bem dos que o amam. Irmãos, quando nós falamos em bênçãos, claro, nós já lembramos bênçãos, coisas boas. Mas também pode se tornar uma bênção algo ruim que acontece em nossa vida. Bênçãos só serão bênçãos quando nos aproxima mais de Deus. Pense um pouquinho sobre isso. É lógico, claro que nós almejamos coisas boas, é lógico que nós almejamos um futuro melhor, nós planejamos, estudamos, trabalhamos para ter algo melhor no futuro e almejamos as bênçãos do Senhor sobre nós. Mas se essas bênçãos nos afastam de Deus, é melhor não tê-las, porque deixam de ser bênçãos. Bênçãos só serão bênçãos quando nos traz fortalecimento espiritual. Quando nos sentimos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, mesmo atravessando esta quarentena, mesmo vendo aí o Covid espalhado pelo mundo, mas se for para a bênção, que nos venha conforme a perfeita vontade de Deus. Bênçãos só serão bênçãos quando pudermos dar graças. Se nós podemos dar graças pelo que está ocorrendo, é bênçãos. Por isso que eu disse aos irmãos que vamos aproveitar quando assim encerrar esta quarentena e o primeiro propósito será uma vigília de oração para agradecermos as bênçãos que o Senhor nos deu. Concluindo, meus irmãos, Deus é o Criador, nós somos as criaturas. Deus é o Senhor, nós somos os servos. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Quando permitimos que o seu poder flua em nossas vidas, vemos a sua atuação regeneradora e restauradora sobre nossas vidas. O que Deus deseja para qualquer um dos seres humanos e deseja a nós, os seus servos, os salvos em Cristo Jesus, é que todos confessem a Jesus como Senhor e Salvador. Seu poder muda os nossos pensamentos. O seu poder faz com que vivamos a sua palavra. E pelo seu poder, compreendemos verdadeiramente quais são as bênçãos que serão bênçãos nas nossas vidas. E mais, nós sermos bênçãos para outras pessoas. A atuação do Espírito Santo é a maior bênção nas nossas vidas. Irmãos, quando cremos e recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós recebemos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. E a partir deste momento, é o Espírito Santo quem nos conduz, quem nos dirige, quem nos convence. Como eu já havia dito na mensagem, em muitas situações o Espírito Santo mostra que os nossos pensamentos não são os pensamentos que Deus quer para nós. Em muitas situações o Espírito Santo nos mostra que as bênçãos que nós pensamos que são bênçãos
não são bênçãos porque nos afastam de Deus. E se nos afasta de Deus, não pode ser bênção. Busquemos as bênçãos que vai nos aproximar de Deus. Bem-aventurado aquele cujas ações, pensamentos e atitudes são dirigidos inteiramente por Deus e pela sua palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite em que nós estamos fazendo esse culto através do WhatsApp, que meditemos nesta palavra. Logo mais estaremos encerrando este culto, mas gravem as palavras que vocês ouviram. Vão nas Escrituras meditar, analisar e pensar. E agora vocês têm a vantagem da mensagem estar gravada, pois assim a gente pode ir até a palavra ali, olhando a gravação e compreendendo melhor alguma coisa que não entendemos. E pedir a orientação do Espírito Santo, que ele nos esclareça, e usando as Escrituras para que ela reforce o saber e o dirigir do nosso Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos, que nós possamos assim fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Oremos, queridos irmãos. Ó Pai de amor, nós agradecemos a Ti, louvamos o Teu cuidado, a Tua graça, a Tua misericórdia. Neste momento, ó Deus, eu quero orar pela vida do irmão Oswaldo, pela vida da irmã Regina, pela vida dos seus filhos, ó Deus, porque eles estão tristes, perderam, ó Deus, o seu filho, o Ricardo, e somente o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pode consolar essa família, Senhor Deus. E Pai de amor, eu peço a Ti que o Senhor esteja mostrando a eles e dirigindo-os, ó Deus, a não terem um pensamento de rebeldia, de revolta, mas que entendam que o Ricardo, como um servo do Senhor, está nas suas mãos, nos seus braços. E, ó Deus, também quero orar agora por todos os irmãos da igreja, por aqueles, ó Deus, que estão passando necessidades físicas e que, ó Deus, a Tua igreja, como tem feito, possa suprir essas necessidades. Que irmãos que sabem ou conhecem de outro irmão que está passando dificuldade e necessidade, possa trazer a liderança da igreja, ao pastor, para que assim a gente possa socorrer. Também, ó Deus, eu quero pedir àqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja dando oportunidade de uma porta de trabalho. E muito tem entristecido meu coração, Deus, por ouvir notícias de que, além dos milhões que havia já desempregados antes deste mal, agora muitas empresas pequenas, microempresas estão fechando e há mais e mais desempregados. Mas o Senhor está no controle. E o Senhor é o dono do ouro, da prata. E coloque no coração dos nossos governantes, ó Pai de amor, uma atitude de buscar soluções diante de Ti. Com certeza usando a ciência, usando a medicina, firmados, ó Deus, em resguardar a vida das pessoas, mas também, ó Deus, com sabedoria, abrindo meios, ó Deus, para que as empresas possam trabalhar e as coisas ir voltando ao normal, no tempo certo, no tempo devido. E que não haja fome, pois pior que a peste é a fome, e a fome vai trazer problemas terríveis, não só ao nosso país, mas todo o mundo. E Pai de amor, ensina-nos a depender de Ti. Ensina, Senhor Deus, nesses momentos terríveis,
a termos fé e confiança na Tua palavra. E que nós, ó Deus, possamos nos fortalecer em Ti. Agora é o momento, ó Senhor, de cada irmão fortalecer aquele que estiver mais fraco. Agora é a hora daquele irmão que tem mais fé, transmitir mais fé ao irmão que está perecendo e tendo medo, afligido pelas situações. Fortaleça-nos, ó Deus, no Teu Espírito e que nós possamos, ó Deus, passar por essas tribulações, por essas lutas e ver, ó Deus, no final que o Senhor está conosco, nos dirigindo, nos guiando e nos dando as Suas ricas bênçãos e vendo que a Sua promessa está sendo cumprida nas nossas vidas. Obrigado, Pai de amor, nós oramos no nome de Jesus. Amém.